Essa estratégia de prova possibilitou a aprovação em medicina de mais de 100 alunos pela mentoria ano passado. E hoje, de maneira simples, aberta, desmistificada aqui no YouTube, eu vou trazer para você como construir um roteiro de prova eficiente para as tuas necessidades. Lembrando que esse roteiro de prova que está exposto aqui no slide foi o roteiro de prova que eu utilizei no Enem do ano passado, que muitos alunos que fizeram medicina UFRN utilizaram também. Lembrando, não tira print disso aqui a ponto de utilizar como se fosse uma fórmula mágica, tá? Eu vou te ajudar a construir o seu, para que você, com as suas realidades, com as suas escolhas de faculdade, você priorize a tua construção, o teu roteiro, beleza? Vamos lá. Se você não assistiu o vídeo sobre roteiro de prova do dia 1, fica aqui com a gente, depois assiste esse vídeo, mas os argumentos que eu vou utilizar nesse vídeo vão ser iguais aos argumentos que eu usei para roteiro de prova do dia 1, certo? É a mesma base de construção pedagógica que eu aprendi na faculdade de Física. Olha só, na faculdade de Física eu descobri um gráfico lá, conheci um gráfico em um artigo científico que falava sobre a atividade cerebral em função do tempo de um aluno que estava assistindo uma aula, fazendo uma prova. Vamos lá. Esse gráfico ele se aproximava de uma parábola, era como se fosse uma gaussiana, certo? Que eu tenho um pico e eu tenho regiões um pouco mais baixas na extremidade. Para a gente ler esse gráfico de maneira simples, de maneira explícita, como é que a gente usa? Em função do tempo, ou seja, à medida que o tempo está passando, a minha atividade cerebral tende a aumentar. Até que eu estou no meu ápice de atividade cerebral, no meu máximo de concentração. Então existe um momento numa aula, existe um momento numa prova que você está super concentrado, certo? Então aqui a gente prioriza o que é mais relevante para a tua faculdade. Por exemplo, se você quer medicina UFRN dá peso 3 para a prova de natureza. Então se o aluno está querendo se desempatar, se ele quer ter um diferencial competitivo, ele vai priorizar no ápice da atividade cerebral dele, quando ele estiver mais concentrado, a prova de natureza, certo? Lembrando que existem fatores que podem fazer o aluno diminuir esse ápice de atividade cerebral. Que seria o quê, Daniel? Ansiedade e cansaço. A gente vai utilizar aqui nessa nossa criação de roteiro alguns artifícios que deixam você menos ansioso e menos cansado. Mas lembrando, onde geralmente a ansiedade e o cansaço vão bater? Nas partes extremas dessa sua prova, tá? Na parte número 1, nós temos aqui, de forma bem frequente na maioria dos alunos, a ansiedade. A ansiedade geralmente está no começo da prova. E o que é que a gente faz para coibir essa ansiedade? A gente usa ferramentas, conteúdos que são familiares para a gente. Eu geralmente chamo isso aqui de questões conforto. Assim como você, ao chegar em casa depois de um dia exaustivo de estudos, entra na Netflix e procura uma série conforto, assiste um episódio e fica feliz, tem uma carga alta de dopamina, você vai fazer isso na prova também. Você vai procurar questões que são familiares para você, questões que você sabe fazer com muita facilidade, tem confiança para começar a prova. Então, como é que eu tiro a minha ansiedade da prova? Eu faço questões que eu naturalmente acerto. Questões que são fáceis para mim. Lembrando que não é o momento de você procurar selecionar questões que são simples. Não. Nessa primeira fase, vamos tentar inibir a ansiedade. Então, se aparecer lá uma questão que é média para difícil de biologia, faz essa questão, não tem problema não. O objetivo aqui é a gente inibir a ansiedade e você ganhar mais autoconfiança, beleza? Então, a gente vai começar com as questões conforto. Perceba que no exemplo que eu trouxe aqui no nosso slide, o aluno começou também pela questão conforto, certo? Eu, particularmente, quando eu estou fazendo a minha prova, as minhas questões conforto são de física. Lembrando, eu sou professor de física, tá? Então, diversas questões de física eu vou utilizar para começar a prova. Naturalmente, você vai estar ansioso. Eu, particularmente, como aluno, quando eu era aluno, eu era muito ansioso. E no começo da prova eu ficava nervoso. Pô, será que vai ter aquele assunto? Será que eu não vou saber fazer as questões de matemática? Eu ficava ansioso naturalmente. Hoje, como professor de física, fazendo a prova como professor e não mais como aluno, eu não fico mais ansioso, mas eu fico eufórico. E possa ser que você estude muito ao longo do ano
E não fique ansioso, mas você fica eufórico. E eu te recomendo a mesma coisa que eu faço, que é começar pelas questões conforto. As questões conforto, elas vão te dar calma, vão te dar familiaridade naquele conteúdo e você vai começar a respirar mais. O Enem é de novo a mesma prova como foi no passado. E aí aí você segue, beleza. Então as questões conforto e as questões para você começar a reduzir a importância dessa ansiedade. Tranquilo? Daniel, depois, o que é que você vai fazer? É interessante que você consiga priorizar na próxima etapa 3 pontos importantes aqui, ó. Certo? Um ponto lá no ápice e 2 pontinhos nas extremidades. Beleza? Um ponto lá no ápice e 2 pontinhos nas extremidades. Eu vou começar pela parte do meio, que é a parte de maior atividade cerebral, que vai ser mais fácil, inclusive, para explicar. O que é que a gente vai colocar na metade da prova? Geralmente no ponto em que eu tenho maior atividade cerebral. A prova que vai ser mais importante para você. Na prova desse aluno, a gente colocou natureza. Tá vendo? Por que, Daniel, natureza? E assim também eu fiz natureza. Porque a gente estava focando num aluno que queria medicina UFRN. Medicina UFRN prioriza uma nota 3 para natureza. Então, se eu tenho natureza e matemática, natureza com a nota muito superior, a gente coloca natureza para ser o carro-chefe dessa prova. A gente coloca ela para estar no momento da prova de máxima atividade cerebral. Então, natureza para esse aluno foi o mais importante. Mas vamos lá, vamos pensar aqui de maneira estratégica. Imagine que você vai escolher uma universidade na qual os pesos têm o mesmo valor. É uma média simples. Matemática e natureza têm o mesmo peso, não? E aí, tanto faz? Não. Matemática, por alcançar um TRI muito superior, você vai priorizar a matemática no máximo de atividade cerebral. Então, assim, se eu for pegar o FRJ, por exemplo, que lá você tem peso 1 para matemática, peso 1 para natureza, porém a gente sabe que matemática passa dos 950 pontos de nota máxima. É o mesmo argumento que eu utilizei na estratégia de prova do dia 1. No máximo de atividade cerebral a gente vai passar a limpa a redação. Por quê? Porque a redação eu consigo passar ali de 950 pontos, chegar até 1000 pontos em casos especiais, né? Mesma coisa com matemática. Então, se a faculdade que você escolher tiver média simples, você deve priorizar matemática em detrimento à natureza, porque matemática vai gerar uma nota um pouco superior na TRI, beleza? Aí voltando, ó, esse aluno específico que eu trouxe aqui como exemplo, ele era um aluno que priorizava natureza, justamente porque ele queria medicina UFRN. Medicina UFRN tem peso 3 para natureza, então eu vou colocar a natureza aqui no máximo de atividade cerebral, certo? Então é a prova mais importante, que vai trazer maior nota. De novo, se fosse o FRJ, eu colocaria matemática ali. E nesses pontinhos que estão aqui do lado, ó, a gente prioriza a outra prova de maneira fragmentada. Geralmente, quando eu vou fazer a prova do Enem, eu coloco aqui 20 a 25 questões de matemática. Por quê, Daniel? Geralmente, 20, 25 questões de matemática, elas vão ficar em torno de 700, 750 pontos. Então, para você tirar 700, 750 pontos no TRI de matemática, você teve que escolher as melhores questões a nível TRI. Então a gente escolheu as questões fáceis da prova para fazer ali nessa etapa. Então quando for 20, 25 questões de matemática, eu vou escolher em que momento? Naquela etapazinha para a gente conseguir uma nota básica para nosso TRI. Se um meteoro cair nessa prova, eu já consegui 700 pontos de matemática. Beleza? E perceba que em paralelo a isso, no restante aqui do tempo, ó, nessa etapazinha, você vai fazer matemática, as que sobraram. Vou chamar de sobras, tá? Ah, Daniel, sobrou ali 20 questões. Beleza, tenta fazer as 20. Se não conseguir, você deixa para o momento futuro, que é o momento das pendências. Então a gente fez 20 e 25 questões de matemática, passou para a prova de natureza, depois voltou para a prova de matemática, mas claro, aqui em natureza, você não vai conseguir fazer as 45, a não ser que você seja um aluno exemplar, um excelente aluno. A gente vai conseguir fazer 40, 41 questões e 4 questões a gente deixa para depois. Para onde? Para o momento em que a gente não precise acertar essa questão. Perceba que aqui, eu vou até aprofundar agora, chega um momento em que um outro fator, que não é a ansiedade,
ganha um pouco de espaço, que é o fator cansaço, certo? Você vai ficar cansado aqui depois do pico de atividade cerebral. Por esse motivo, vale muito a pena você selecionar melhor as questões que vão estar nas 20 e 25 questões de matemática que você escolheu. Aqui, ó, nessa parte da sequência, deixa as questões difíceis. E as questões que você vai colocar aqui realmente são aquelas questões que você não conseguiu fazer de maneira alguma. E eu vou chamar essas questões aqui de pendências. Beleza? As pendências. E Daniel, nas pendências eu pego aquela questão de titulação, certo? Eu pego aquela questão de eletromagnetismo que eu não consegui fazer, uma questão de genética que envolve um pouco de matemática. Então vale a pena seguir essa ordem. Então a gente colocou, olha só, as questões conforto para inibir o fator ansiedade. Na segunda parte da prova, a gente colocou as questões difíceis de matemática e as pendências que eu não consegui fazer de natureza matemática porque elas vão valer menos nota. E como eu já estou bastante cansado, eu posso errar uma questão por descuido. Eu só não vou colocar aqui, ó, questões fáceis, porque eu estou com o mínimo de atividade cerebral, já estou quase apagando de cansado. E aqui, no máximo de atividade cerebral, a gente coloca a natureza ou a prova que tenha maior relevância para o TRI da tua faculdade. Perceba que agora, a gente entendendo os argumentos da neurociência, a gente consegue explicar esse roteiro de prova que fez diversos alunos serem aprovados em medicina no passado. Então a gente pegou aí, ó, questões conforto para começar a minha prova. Logo na sequência, eu fui para as questões fáceis de matemática. Lembrando, na hora que eu saí das questões confortos e fui começar realmente a prova, eu tenho que começar com estratégia. Eu tenho que buscar as questões fáceis, as 20 e 25 questões fáceis de matemática, para buscar ganhar 700, 750 pontos naquela nota TRI, certo? Depois que eu fiz isso, aí eu já estou no ápice de atividade cerebral. Já estou no meu momento de maior estudo. Aí o que é que eu faço? Faço a prova de natureza ou a prova de matemática, caso você tenha uma prioridade de nota para aquela faculdade. No caso do aluno aqui, era a faculdade peso 3 para a natureza. Então, natureza foi a prova mais importante desse dia. Depois, Daniel, o restante de matemática. Aquelas questões que são de médio para difícil. Eu vou precisar ter um pouco mais de atenção ali, certo? Até se eu fosse metrificar um pouco mais aqui esse gráfico, eu poderia até colocar matemática parte 2 um pouquinho mais para cima, acredita? E deixar ele um pouquinho mais para cá, ó, certo? Porque você vai ter um pouco mais de energia também depois de natureza, certo? Claro que a tendência é que você vá ficando cansado, mas essa parte aqui, ó, é muito importante que você performe bem. Aqui você vai melhorar a sua capacidade de escolha e aqui é o teu cérebro a todo vapor funcionando ali para executar essa prova. E perceba que depois que você terminou a parte de matemática, aí vem a estratégia do gabarito, né? Ó. E lembrando, no vídeo de humanas, eu falei uma estratégia muito bacana para você utilizar aqui nesse momento. Ó. Qual foi, Daniel, a estratégia? A estratégia do gabarito. À medida que você vai fazendo a tua prova, é super interessante que você já vá marcando um pequeno tracinho no gabarito que você marcou a questão. Daniel, isso aí não vai anular meu gabarito, não? Não, porque o gabarito é óptico, ele precisa estar todo pintado para fazer a leitura correta. Então você vai fazer um pinguinho, tá? Sei lá, você vai fazer isso aqui, ó. Pegou o gabarito, fez isso aqui, um pinguinho, pum. Ah, é a letra B. Depois, quando tiver tudo pingado, tudo marcado, e você vai vir, né, só com o gabarito, marcando tudo, certo? Então essa estratégia possibilita uma otimização de tempo bacana. E quando você estiver, olha só, numa decrescente de atividade cerebral, você não cometer o equívoco de por acaso marcar um gabarito errado. Lembrando, você está num momento muito perigoso, ó. Um momento que você está diminuindo a sua atenção. Então, para que isso não aconteça, já vá marcando o gabarito ao longo da prova. Claro que aqui a gente vai precisar usar um momento para passar esse gabarito todo a limpo. Mas eu não vou ficar fazendo aquele cara crachá olhando para a prova, olhando para o gabarito. Meu gabarito já vai estar todo pintadinho e eu vou só terminar de fechar aquelas bolinhas. No finalzinho, pendências, e a gente finaliza ali essa estratégia de prova. Se a gente fosse colocar mais uma observação mínima que fosse, seria interessante que a gente fosse escolher alguns pontinhos aqui, certo?
para que você desse uma pausa nessa prova, para que você desse uma volta na escola. Não, uma volta na escola, como assim? Sei lá, momento para você ir ao banheiro, lavar o rosto, certo? O momento antes da prova de natureza ou a prova de maior atividade cerebral, vale a pena ir ao banheiro. E antes de marcar o gabarito, de pintar o gabarito, né? Vale a pena ir ao banheiro. Lembrando que esse processo que você vai ao banheiro não é um processo que vai penalizar você. É um processo que você está otimizando a sua eficiência. Você está indo lavar o rosto, você vai melhorar a oxigenação de sangue e gases para o teu cérebro. Então você vai andar e você vai respirar mais, vai melhorar, inclusive, aquele fluxo cardíaco, né? Aquele ritmo cardíaco. Então é bacana escolher momentos específicos e estratégicos, como por exemplo, antes da máxima atividade cerebral e antes do gabarito, para ir ao banheiro, beleza? Então isso aqui, pessoal, é a base teórica para você construir um roteiro de provas específico para você. Por esse motivo a gente fala que isso aqui não é fórmula mágica. A gente segue uma teoria e depois aplica na rotina do aluno, beleza? Se você não assistiu o roteiro de prova do dia 1, segue a gente aqui e já vai maratonar esse outro vídeo sobre estratégia. Valeu!